Olá, olá! Hoje nós vamos falar do meu queridinho. Nós vamos falar do Hormona. O Hormona é o lançamento da Aegis Bioactive Compounds deste ano de 2022. Eu tenho muito orgulho porque eu já estou usando. Eu vou conversar com vocês sobre os aspectos técnicos e também sobre a minha experiência. E eu acho que você deve entender que o Hormona traz liberdade, equilíbrio e vitalidade à vida da mulher. Essa figura linda aqui, ela está aqui para te lembrar que os ovários são pacemaker feminino, ou seja, se ele está jovem, nós estamos jovens. Quando ele envelhece, nós envelhecemos. E isso tudo porque ele é um grande produtor de estradiol. E esse estradiol, ele é um tipo de estrogênio que nos traz essa jovialidade e essa energia que nós precisamos e temos ao longo da nossa vida. Mas como é que ela se distribui ao longo da vida? Eu tenho aqui, aos 20 anos, um nível médio. Aí depois dos 30 aos 40 eu tenho um nível alto de estradiol e ele vai decrescendo. E quando chega aqui na casa dos 50 a mais, como aos 60, ele vai caindo bastante. Por isso que a gente tem aqui, depois dos 55, 60 anos, um declínio na nossa energia, na disposição e na libido, naquela libido que eu já te contei que não é só libido sexual, é a libido pela vida. Mas a libido sexual também é bastante importante e ela decai junto com a queda hormonal. Por isso que nós usamos essa denominação de pacemaker feminino. E nós devemos entender um ponto bastante importante, que durante o período de pré-menopausa, perimenopausa, algumas coisas acontecem. A perimenopausa é o início de tudo. É quando os hormônios começam a mudar, é quando existe essa queda gradual de estrogênio, e essa queda do estrogênio, ela afeta os ovários, né? Na realidade, os ovários reduzem a produção e liberação desse estradiol. E quando isso acontece, existem mudanças endocrinológicas, biológicas e clínicas. E principalmente a irregularidade menstrual. A menstruação começa a falhar e ela começa a rarear em volume e também em número de dias. E a frequência, ou seja, começa a mudar a frequência, o volume e o espaçamento entre os sangramentos. Isso tudo já é uma mudança do ciclo, né, do nosso ciclo natural. Com o corpo produzindo menos estrogênio, nós temos as ondas de calor, nós temos a insônia, nós temos, infelizmente, o ganho de peso, as mudanças de humor, o ressecamento das mucosas, que é extremamente incômodo, e também a queda de libido. E todos esses sinais e sintomas, eles são bastante desconfortáveis, até porque a gente não se ajusta facilmente a isso. Um dos mais incômodos para as mulheres são as ondas de calor, são os desconfortos desse ajuste, né, ou desse desajuste, melhor falando, que é acordar no meio da noite super acalorado e depois sentir frio. Ou de estar no meio de uma reunião e começar a suar de calor, suar de pingar mesmo, e depois voltar à temperatura normal. Essa alteração no centro térmico é uma das coisas mais incômodas para as mulheres, além, obviamente, do ganho de peso, das alterações de humor e da insônia. Ou seja, cada uma tem um sinal, um sintoma pior. Mas a menopausa mesmo só acontece, que ela é um marco, né? Ele é o dia que completa um ano da última menstruação. Quando ela acontece, dificilmente a gente volta no tempo. E é por isso que se questiona muito a terapia de reposição hormonal. Porque as mulheres, a gente não quer se sentir mal, né? Aliás, vamos pensar juntas. Você sai para trabalhar, se você sai toda agasalhada, dali 10 minutos você arranca 3 blusas porque você está morrendo de calor. Depois desse calor você retoma as blusas, aí depois você sua, aí depois você está irritada, sem razão alguma, né? Sem razão maior alguma, ou seja, tudo isso é bastante incômodo. Mas aí vem a menopausa, que é
a data da última menstruação e que diz assim para você, ó, a partir de agora, ou você faz reposição hormonal ou você lida com esses sinais e sintomas. Então esse é um ponto muito importante, até porque muitas vezes nós mulheres temos que tomar a decisão de fazer ou não essa terapia de reposição hormonal. E muitas vezes essa decisão não é nossa. Porque se você está numa família como a minha, que o número de mulheres com câncer de mama é prevalente, eu, por exemplo, eu tenho 2 irmãs e uma mãe. Ainda bem, né? Que mãe a gente só tem uma, né? Mas, porque às vezes elas dão um trabalho. Mas a minha mãe, tanto a minha mãe quanto as minhas 2 irmãs, as 3 tiveram câncer de mama. Ou seja, eu já tenho por base uma não recomendação de fazer a reposição hormonal. Eu já tenho uma proibição para fazer a reposição hormonal. E aí eu tenho que lidar com os sinais e sintomas. Eu tenho algumas sortes na vida, né? Na realidade eu tenho muita sorte na vida. Então os meus sinais e sintomas da menopausa, porque eu era menopausada há 9 anos, eles eram um pouco mais gerenciáveis. Eles não vinham todos ao mesmo tempo. Eu não tive ondas de calor, mas eu tive uma mudança da base da minha temperatura corporal. Então esse já era um ponto importante. Eu menopausei depois de uma retirada do útero. Eu tinha muitos miomas, enfim, a história já não estava ficando muito boa, minha médica pediu e a gente fez uma remoção do útero. E aí depois de algum tempo, os meus ovários deixaram de produzir o estradiol e aí eu entrei em menopausa. Entrei no climatério primeiro e depois na menopausa. E na pós-menopausa, a gente tem muitos anos de vida, mas eles precisam ter qualidade. Acho que esse é o primeiro ponto. E durante esse estágio, essas ondas de calor, este ganho de peso, ele pode se intensificar. Então é aquela história de que eu não como tanto para manter o peso que eu tenho. E realmente a gente não come tanto e a gente engorda. Ou talvez aquele brigadeiro passe a ter uma magnitude no seu ganho de peso muito superior a quando você tinha 20 anos. A taxa metabólica acaba mudando, né? Ou seja, nós temos um declínio de vários outros sistemas baseado nessa alteração dos hormônios e, obviamente, na instalação da menopausa e na pós-menopausa. E algumas mulheres, elas podem sentir esses sintomas por até uma década após o último dia da menstruação. Então isso é muito importante a gente entender. E é importante entender também que isso gera um risco muito grande para a nossa saúde cardiovascular. Aqui só para deixar num quadro, porque a gente adora um quadro e adora um infográfico, né? A gente vai colocar os conceitos de climatério e menopausa. Então nós temos aqui climatério, transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo. As fases do climatério são transitórias, não transitórias, mas elas são caracterizadas por sinais e sintomas. Aí do climatério, nós temos a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. E aqui, quando se instala a menopausa, é 1 ano após a data do último ciclo menstrual, e é por isso que a gente presta tanto atenção nessas datas e nestes fluxos, porque isso tudo ele tem um papel muito prevalente quando você quer fazer a prevenção. E o hormônio está aqui. O hormônio está aqui para trazer mais anos de vida para essa sua vida reprodutiva, inclusive. O hormônio está aqui para garantir longevidade ao seu sistema reprodutor. Mas quem é o hormônio? O que é o hormônio? O hormônio está indicado em qual fase? Ele está indicado em todas as fases. Eu não comecei à toa falando sobre síndrome do ovário policístico. Na realidade, quando eu falei da síndrome do ovário policístico, é porque se eu usar o hormônio durante a idade mais jovem, eu consigo ter uma regulagem hormonal melhor. Se eu usar durante a perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, eu consigo ter desfechos clínicos importantíssimos no manejo de sinais e sintomas.
E o que é o hormona? Ele é um complexo bioativo composto majoritariamente por geranil, geraniol, delta-tocotrienol, daidzeína, genisteína, cianidinas e ácido gálico. A cianidina, ela vem daquelas antocianinas, ou seja, ele é um grande adjuvante, ou seja, ele é um grande complementar na saúde da mulher. E é exatamente aqui que a gente pega. Ele tem um papel de modulação hormonal, porque ele age nos receptores seletivos de fitoestrógeno. Ou seja, ele tem uma estrutura mimética ao hormônio, por isso que ele se liga aos receptores, e ele também, através da via do mevalonato, ele faz ativação da proteína STAR, e ele melhora as taxas de progesterona, o equilíbrio, na realidade, de progesterona e testosterona. E dessa maneira, a gente tem ações antioxidantes do mesmo produto, anti-inflamatória, uma melhora imensa na performance mitocondrial, porque o geranil, geraniol e o delta-tocotrienol, eles melhoram muito a formação endógena de coenzima Q10 e, além disso, ele promove essa modulação hormonal endógena natural. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante que a gente entenda. Porque quando a gente entende que o composto bioativo, desta maneira, consegue ter todos esses mecanismos de ação, a gente consegue entender que ele tem uma manutenção completa da saúde feminina. A gente consegue entender que ele pode atuar na neuroproteção porque ele é extremamente antioxidante e anti-inflamatório, ele atua no equilíbrio das gangorras metabólicas pela ação anti-inflamatória de alta performance, ele também faz uma manutenção da estética corporal, exatamente porque ele favorece a síntese endógena de colágenos de vários tipos. Além disso, ele faz uma manutenção da matriz extracelular e com isso existe uma melhora na nossa pele, na derme e na epiderme. Ele também favorece a redução da adipogênese, ele modula a progesterona e a testosterona. Além disso, ele tem um potencial anti-osteoporótico sensacional, porque ele melhora a formação de K2 interna, ele ativa osteoblastos e ele inibe a ação de osteoclastos. Além de tudo isso, ele protege a nossa saúde cardiovascular, e ele protege a saúde cardiovascular porque ele é ateroprotetor e ele atua no gerenciamento de HDL e LDL, ele faz uma modulação do estradiol, conforme eu já falei para vocês, ele melhora a saúde sexual porque ele melhora a libido, obviamente decorrente dessa modulação hormonal, e além disso a performance mitocondrial pela formação da coenzima Q10 que eu já contei, e as regulações vasomotoras, que é exatamente para a redução desses calores e desses fogachos intensos. Ou seja, quando nós fazemos uso de hormona, um dos papéis que é esse ateroprotetor é exatamente impedir o acúmulo e a inflamação dessas placas de gordura, do ateroma na parede dos nossos vasos e das nossas artérias. Todo fitoquímico protetor, ele impede a inflamação. Se ele pediu inflamação e ele impede a adesão das moléculas, ele impede, ou seja, ele reduz na realidade o risco de infartos menores e de infartos maiores. Ele mantém o máximo possível a aorta torácica livre. Isso aqui a gente consegue visualização por essas placas, né? Na realidade pela foto de microscopia eletrônica dos cortes dessas aortas. Então nós podemos ver as aortas comprometidas e a aorta após o uso de hormona. Então nós temos uma proteção excepcional para a saúde cardiovascular, além da modulação hormonal.
Isso tudo é muito importante, porque cada vez que nós preservamos as nossas artérias, nós temos outros desfechos clínicos positivos, como, por exemplo, redução do risco da hipertensão arterial, redução de risco de edema de membros inferiores, uma melhora na saúde cardiovascular e também na parte estética, porque eu tenho um retorno linfático aumentado e com isso eu tenho uma saída de líquidos prevalente. E com essa saída de líquidos eu tenho muito menos inchaço e muito menos acúmulo de líquido nos membros inferiores e, consequentemente, eu tenho menor volume de celulites, porque além de tudo isso ele é anti-inflamatório. Se eu tenho uma menor inflamação sistêmica, eu tenho celulites diminuídas também. Isso ainda é observado, mas é uma rede de desfechos possíveis. E quanto se usa de hormona para esse tipo de desfecho? Nós sugerimos doses entre 500 miligramas até 1000 miligramas e sempre com doseamento em até 2 vezes por dia. Lembra que eu contei para vocês que eu era menopausada? Pois é, eu era menopausada há 9 anos e meio. E aí o que aconteceu? Eu fiz a intervenção com 1000 miligramas de hormona durante 60 dias. E os meus hormônios, após essa intervenção, eles voltaram à idade reprodutiva. Nem eu esperava isso. Na realidade, eu esperava uma melhora, como eu tive uma melhora muito grande na minha disposição, na minha regulagem de sono, na minha regulagem, inclusive, de sono, né? Não só de disposição, o ciclo circadiano ficou muito mais regulado, mas eu acho que um desfecho que eu nunca esperei foi exatamente esse de restabelecimento em tão curto período de tempo dos hormônios para a fase reprodutiva. Nós temos também um outro estudo de caso de uma mulher com 43 anos, menopausa precoce já se instalando, né? Eu diria assim, já quase em menopausa, porque ela estava no climatério já 10 meses sem menstruar, com muitos fogachos. E aí, com uma intervenção com 1000 miligramas também de hormona, em 10 dias ela melhorou os sinais e a intensidade e a frequência dos fogachos. Então, os desfechos são muito positivos e a gente tem muita história para contar para vocês sobre esses casos de sucesso. E para fechar, eu vou fechar com o nosso manifesto. E o nosso manifesto, ele é, para mim, muito tocante. Você vai ter oportunidade de ler aí nos slides, mas eu vou ler para você aqui. Somos forças da natureza, a melhor versão de nós, bem vividas, de bem com a vida e cheias de vida, diversas, múltiplas e únicas, férteis, fortes e femininas. A soma da razão com a sensibilidade, da ciência com sabedoria e da prevenção com felicidade. Somos mais bolo e menos bula, mais festa e menos preguiça. O tempo passando sem pressa, os planos possíveis, o viço, o vigor, a energia, o equilíbrio, o prazer e o movimento. A beleza sem truque ou retoque, sem tabus ou preconceitos. O amadurecer sem adoecer, a sensualidade, a liberdade, a produtividade e tudo de mais incrível que vem com cada idade. Dessa maneira, mesmo um pouquinho além do nosso tempo habitual, eu me despeço de você, te deixando um gostinho para o próximo encontro.